Olá, senhores, tudo certo? Então, continuando a questão dos mancais de deslizamento, a gente tem um exemplo resolvido para exemplificar a teoria que a gente passou no vídeo passado. Então, o exemplo é dimensionar um mancal de um virabrequim de automóvel. A gente até falou na parte de teoria lá que nos virabrequins geralmente é usado um mancal de deslizamento. Então, ele vai atuar com lubrificação forçada. Isso é importante, é um dado importante do exercício. Sempre é importante saber o tipo de lubrificação, lubrificação forçada, com rotação de 2.000 RPM e submetido a uma força de 20 kN ou 20.000 newtons. O diâmetro da árvore é 60 milímetros e o mancal possui as seguintes características. Então, é uma bucha de bronze ao chumbo. Quer dizer o quê? Que a gente tem basicamente a bucha com material de bronze. Quando a gente for ver as características lá do mancal, a gente vai para o material de bronze. Temperatura ambiente 50 graus Celsius. O Mi, que é o nosso coeficiente de atrito, 0,025. E aqui ele já está dando uma relação de largura sobre diâmetro 0,5. Ou seja, ele está falando que essa largura do mancal aqui em relação ao diâmetro do eixo é aproximadamente 0,5. Ele fala também de uma folga do mancal de 0,02 e uma espessura da película lubrificante 5 micrômetros. Considera o mancal leve. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sempre vai calcular uma velocidade periférica da árvore, do eixo árvore. Como é que calcula isso? Baseado na rotação e no diâmetro do eixo. Então vai ser π vezes o diâmetro do eixo árvore, isso em metros sempre, vezes a rotação sempre em RPM. Por quê? Porque esse 60 que está embaixo já está transformando a RPM em Hertz, e como o diâmetro está em metros, a nossa velocidade vai dar em metros por segundo. Então, o π continua o 3,14 lá. O diâmetro, que era 60 milímetros, a gente vai transformar em metro. Então, 60 milímetros transformado em metro é 0,06. E a rotação a gente vai jogar em RPM menos, que é 2.000. Por quê? Porque a gente está dividindo por 60 e já vai transformar isso em Hertz. No final, a gente vai ter uma velocidade periférica de 6,28 metros por segundo. É um passo bem tranquilo. Sempre a gente vai começar calculando essa velocidade periférica. E depois? Depois a gente vai calcular a pressão admissível. Então, essa pressão admissível, que é um P com barra, vai ser com base na velocidade periférica e um PV máximo. Esse PV máximo vai depender do material que a gente está usando no mancal de deslizamento. No nosso caso, é um mancal de deslizamento de bronze, que a gente falou no próprio enunciado. Então, o valor do PV máximo do bronze, vocês vão ter lá no disco virtual de vocês, na tabela da página 329, tem as características do bronze. Vocês lembram lá que no enunciado do exercício a gente falava que era lubrificação forçada. Então, aqui na observação a gente tem lubrificação forçada e a velocidade periférica aproximadamente 8 metros por segundo. Então, a gente tinha calculado ali 6,1 coisa, é próximo disso aí. E a lubrificação forçada. Para isso, a gente tem um PV máximo em Newton por milímetro quadrado vezes metro por segundo de 30. Então, é esse valor que a gente vai usar. Ah, e se eu tivesse uma lubrificação com anel de óleo? Aí eu ia usar o PV de 2 a 3. Lubrificação a graxa, 2 a 3. Lubrificação, utilização em rodas, 1,5 a 2. Utilização em tambores polias, 1,5 a 2. Então, depende muito do tipo de lubrificação e da velocidade periférica. Como nossa lubrificação lá na teoria, lá no exemplo, está falando que é lubrificação forçada, e nossa velocidade periférica está próxima a 8, a gente vai usar esse PV máximo de 30 aqui. Então, jogando o PV máximo como 30, e a nossa velocidade periférica, a gente tinha calculado 6,28, divide um pelo outro, vai dar 4,8 Newton por milímetro quadrado ou megapascal.
O terceiro passo é determinar a largura do bancal, ou B. Então, tem duas possíveis soluções aqui. A primeira, que lá na teoria a gente viu, a gente tinha uma tabelinha de uma relação de B sobre D recomendada. Então, para cada situação, a gente tinha um B sobre D recomendado. A gente tinha um B sobre D de 0,3 lá, só que a gente falava que podia até ter vazamento, nesse caso, geralmente quando o diâmetro é maior que 100, no nosso caso o diâmetro é 60, então não seria o nosso caso. No nosso caso seria de 0,8 a 1,2. Mas no enunciado do exercício, ele está falando já para usar um B sobre D de 0,5. Então a gente vai usar, de acordo com o enunciado lá, esse B sobre D 0,5. Como a gente tem o diâmetro do eixo 60, e BD sobre D é 0,5, a gente vai ter a largura do eixo 30 milímetros. Por quê? Porque 30 eu divido por 60 dá 0,5. O próximo passo seria o diâmetro externo da bucha. Isso lá na teoria, também no vídeo da teoria eu falei, que geralmente se usa 25% a mais o diâmetro da bucha do que diâmetro externo da bucha, desculpa, do que o diâmetro do eixo. Então, é 1,25 vezes 60, que é o diâmetro do eixo, vai dar 75 milímetros. Depois a gente vai calcular a espessura relativa da fenda lubrificante, que é o HR. Então vai ser o H. Esse H está determinado lá no enunciado já, que é 5 microns. Se a gente jogar 5 microns em milímetro, vai dar 0,005. A folga, então a folga também está determinada lá no enunciado, que é 0,002. E o raio do eixo, então se o diâmetro é 60, o raio é 30, é metade. A gente calculando isso, a gente vai ter uma espessura relativa da fenda lubrificante, que é o HR, como 0,08. Depois a gente vai calcular a potência de atrito. Então, a potência de atrito é tudo aquilo que vai se dissipar em forma de atrito no nosso mancal de deslizamento. Então, a gente vai calcular, vai usar o coeficiente de atrito, que é μ, a força, que é dado geralmente no enunciado, e a velocidade periférica. Então, o coeficiente de atrito é dado no enunciado lá como 0,025. A força está em 20 kN. A gente vai jogar em newtons aqui, então 20.000. E a velocidade periférica foi a primeira coisa que a gente calculou, que era 6,28. Se a gente multiplicar os três aqui, isso aqui vai dar em watts, dá mais ou menos 314 watts. Ou seja, aproximadamente em potência de atrito, a gente tem quase meio CV aqui, só dissipando como atrito nesse mancal de deslizamento. Aí depois a gente vai calcular a vazão do lubrificante. Então vai ser o diâmetro do eixo a quadrado, vezes a largura do eixo, vezes μ, vezes a rotação. Esse 19,2 aqui é uma constante, e vezes um coeficiente de aquecimento, que é o θ. De onde a gente tira esse coeficiente de aquecimento? Tem um gráfico lá na página 333, que de acordo com a relação largura sobre diâmetro e o HR, vocês conseguem encontrar esse θ. Vocês lembram quanto que era o HR que a gente calculou? Então, o HR que a gente calculou era 0,08. Então, se a gente entrar aqui, 0,08 está entre 0 e 1. Digamos que está bem próximo a 1 aqui. E qual que é o nosso B sobre D? Nosso B sobre D, no caso, é meio. Então, a gente vai pegar o 0,8. Essa curva de B sobre D de meio aqui vai dar mais ou menos uma intersecção aqui. E se a gente puxar para aqui, ele está entre 0 e 10, um pouquinho mais para cima. Podemos dizer que está mais ou menos um θ aproximadamente 6. Então, se a gente considerar esse θ 6, o diâmetro era 60, a largura 30, o coeficiente de atrito 0,025, a rotação 2000. Então, a rotação a gente já entra em RPM, porque esse 19,2 aqui já está considerando converter essa rotação em RPM para Hertz. Vezes 6, que é o θ que a gente achou naquele gráfico. Isso vai dar uma vazão mais ou menos de 4.687,5 milímetros cúbicos por segundo. Ou, se a gente converter
milímetros cúbicos para ml vai dar 4,687. Esse vírgula aqui está errado. Então, é 4,687 ml por segundo. Depois a gente vai calcular a temperatura final do lubrificante. Por quê? Porque esse lubrificante, toda aquela potência de atrito causada no mancal, vai fazer com que o lubrificante aqueça. Então, a temperatura final, a gente pode considerar um ΔT aqui, mais a temperatura ambiente. Esse ΔT é calculado pela pressão média vezes o θ dividido por um beta. Como é que calcula a pressão média? A pressão média é como se tivesse uma pressão ao redor todo o mancal, a mesma pressão. Então, você vai calcular a força sobre a área. A força é aqueles 20 kN. E qual que é a área? É o diâmetro vezes a largura. Então, se calcula 60 mm de diâmetro do eixo, vezes a 30 mm de largura do mancal, e os 20 mil newtons dividido por isso. Então, você teria uma pressão média ali de 11,1 megapascal ou 11,1 newton por milímetro quadrado. Esse beta aqui, se vocês olharem na parte de teoria de vocês lá, no disco virtual, na página 332 tem um valor de beta. Então, esse valor de beta, geralmente a gente usa 1,65 newtons por milímetro quadrado vezes graus Celsius. Então, o nosso ΔT vai ser a pressão média que a gente calculou de 11,1 vezes os 6 do θ que a gente contou no gráfico no slide passado, dividido por 1,65. Então, a gente teria um ΔT aproximado ali de 40 graus Celsius. Ou seja, ia aquecer 40 graus Celsius devido ao atrito. Então, a temperatura final vai ser os 40 que aquece, mais a temperatura ambiente. Não sei se vocês lembram lá, mas a temperatura ambiente no enunciado era 50. Então, 40 mais 50, nosso óleo estaria trabalhando a 90 graus Celsius aproximadamente. Depois que a gente achou essa temperatura de trabalho do óleo, a gente vai conseguir ou vai tentar calcular a viscosidade dinâmica do óleo, que é o Z. Só que a gente não tem nenhum gráfico que tire direto esse Z, essa viscosidade dinâmica. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá, tem um ábaco na página 333, que a gente entra com o valor de HR e a gente pega a curva de B sobre D. Vocês lembram que HR era 0,08, então próximo de 0,1 aqui. E o nosso B sobre D era meio. Então, B sobre D meio está aqui. A gente vai encontrar um com o outro e vai achar o nosso valor aqui de Z, que é o que a gente quer, vezes o ômega, que é a velocidade angular. Isso tudo dividido por P vezes a folga ao quadrado. Então, a gente achou mais ou menos que o nosso valor está entre 0 e meio, então 0,25. Então, Z vezes ômega dividido por P vezes a folga ao quadrado, 0,25. Se a gente isolar o Z aqui, que é o que a gente quer achar, a gente joga isso aqui para o lado de cá multiplicando e isso aqui dividindo. Então, Z vai ficar igual a 0,25 vezes P vezes a folga ao quadrado dividido por ômega. E a gente sabe que π vezes n dividido por 30 é igual a velocidade angular. Então, a gente pode substituir isso na fórmula. A gente vai ter que 0,25 vezes P vezes a folga ao quadrado vezes 30 dividido por π vezes n igual a Z. A gente colocando numericamente isso aqui, então, a nossa pressão lá era 4,8. A nossa folga era 0,000002, isso ao quadrado, vezes 30 dividido por π vezes 2000, que é a rotação. No final, a gente vai achar um Z de 0,229 vezes 10 na menos 9. Isso vai dar uma unidade Newton vezes segundo dividido por milímetro quadrado. Essa unidade, se a gente simplesmente olhar assim, não é uma unidade conhecida para muita gente. Então, o que se faz? Geralmente, 10 na menos 9 vezes Newton vezes segundo dividido por milímetro quadrado se substitui por CP, que é uma unidade mais conhecida para viscosidade dinâmica.
Então a gente fala que 10 na menos 9 newton por segundo milímetro quadrado. Então, que nem a gente estava falando, o CP é a mesma coisa que newton vezes segundo por milímetro quadrado elevado a 10 na menos 9. Então, a gente pode falar que o nosso Z é 0,229 CP. Ah, por que a gente transforma nisso? Porque no gráfico, no ábaco, que a gente tem na página 332, no eixo X a gente entra o Z em CP. Então, se a gente voltar aqui, nosso Z vai ser 0,229 CP. Se a gente for 0,229, ele está entre 0 e 2 aqui. E nossa temperatura é 90 graus Celsius. Então, nosso ponto vai dar aproximadamente aqui. Que lubrificante que a gente vai usar? Sempre o que está mais próximo ao nosso ponto. Se a gente for ver toda essa faixa aqui, a gente vai usar o SAI 10W. Então, nesse caso, para o nosso mancal, a gente usar o SAI 10W. Geralmente se usa lubrificantes de óleo de motor de combustão interna para mancada de deslizamento. Ah, e se nosso Z fosse 24, aí nós já seria diferente, porque a gente ia pegar um SAI 40, por exemplo. Mas aqui, como deu 0,22, a gente vai pegar um SAI 10W. Então era isso a resolução desse exemplo. Na aula que vem a gente vai fazer alguns exercícios em sala.